Você sabia que o Instituto Ideia fez uma pesquisa que descobriu que apenas 3% dos homens brasileiros se acham feios? Eu não tenho certeza, mas eu apostaria que o Rodriguinho e o Nizam foram entrevistados porque, assim, só mesmo uma autoestima delirante pode fazer com que esses estandartes da beleza, e estou sendo irônica, se sintam legitimados a comentar sobre a aparência da Yasmin Brunet. Vou generalizar um pouco, tá? Ninguém deveria se sentir confortável falando sobre a aparência de outra pessoa, seja ela homem ou mulher. Mas às vezes a gente precisa usar a linguagem que os outros entendem. Vocês já notaram como o corpo das mulheres parece ser de domínio público? Como na maioria das vezes a aparência da mulher sobre quem se fala entra na equação, entra no discurso? E como isso acontece muito mais com as mulheres do que com homens? E pode ser em qualquer espaço, no entretenimento, na política, enfim. Os comentários são se ela tá magra ou gorda demais, se é vaidosa demais ou de menos, se é alta ou baixa, se é sensual ou austera, se é nova ou velha. A intromissão é infinita e a equação é insolúvel. Se a mulher se arruma, ela não pode ser competente porque gastou no cabelo o tempo que poderia ter gastado estudando. Mas se ela não se arruma, ela não pode ser competente. Afinal, como confiar em alguém que demonstra tanto desleixo? É sempre um nem muito pra lá, nem muito pra cá. A gente precisa existir na exata medida do caminho estreitíssimo que esse mundo repleto de olhares julgadores nos impõe. O recado é claro. Mulheres, se adequem. E, claro, não envelheçam. Porque como diz a Mary Beard no seu livro Mulheres e Poder, rostos ásperos ou enrugados sinalizam uma sabedoria madura, no caso de um homem, mas fora do prazo de validade, no caso de uma mulher. E outro dilema insolúvel, dessa vez etarista, porque se estrutura num preconceito com base na idade. As meninas não são levadas a sério porque são meninas. E das mulheres mais velhas, se espera que façam tudo quanto for possível para parecerem meninas. Dentro de uma discussão de vieses de gênero, ou seja, de comportamentos que atribuem valor diferente a homens e mulheres, uma que eu gosto muito, particularmente, é aquela que considera e calcula prejuízos sobre o tempo gasto pelas mulheres pensando na sua aparência. A gente gasta muito mais do tempo que nós temos disponível para tentar nos adequar ao que a gente acha que esperam de nós. A Yasmin, primeiro, foi considerada bonita demais. Alguns homens disseram evitar se aproximar dela para não incomodar as suas esposas aqui fora. A percepção masculina sobre as mulheres revela o que a educação numa sociedade machista faz. Eles acham que as suas esposas competiriam com a Yasmin nesse lugar, o da aparência, como se nós não tivéssemos qualquer outro valor para incluir na disputa. E aí vocês me dirão com razão, mas mulheres competem na aparência. E eu vou ter que responder a vocês que elas fazem isso porque foram educadas a pensar que é só esse o seu valor. Nós educamos os meninos para que eles usem os próprios corpos para dominar o ambiente, para realizar os seus desejos e aspirações, ao passo que nós educamos as nossas meninas para se adequarem, para adequarem os seus corpos às expectativas alheias e para seguirem uma vida inteira como projetos em aprimoramento, um corpo que nunca é o bastante, que nunca tá bom. Como diz a pesquisadora Caroline Heldman do Occidental College, que foi citada pela Mary Ann Sigart no livro A Lacuna de Autoridade, em 2 décadas de pesquisas, constatou-se que quanto mais as mulheres se veem como objetos sexuais, maiores são as suas chances de desenvolver transtornos alimentares, mais baixo é o seu funcionamento cognitivo, menos felizes elas são, menor é a sua ideia de que sua voz é importante na política e maiores são as suas chances de ficarem deprimidas. Se você não conseguir, você não precisa nem ser sensível ao sofrimento feminino para se preocupar. Mas vocês conseguem perceber aí o prejuízo para a produtividade de metade da população? E o impacto na educação das crianças, cuidadas essencialmente pelas mulheres? Pois é, gente, me parece muito claro. Vou pausar e começar de novo. No BBB, a Vanessa Lopes percebeu e comentou que a Yasmin mudou a forma de se vestir, a forma de agir, para não ser bonita demais. Ela só não sabia, Yasmin, que apontariam também como um problema supostamente ser bonita de menos. Homens ainda veem o corpo feminino como algo que deve servir a eles. Como eu disse, dilemas insolúveis, nem de mais, nem de menos. Assusta nos deparar com isso em 2024, num contexto em que as pessoas sabem estarem sendo filmadas. Mas a história é muito longa. A gente viveu por muito tempo nesse lugar, sob a tutela dos pais e dos maridos, existindo a serviço. Alguns exemplos.
Foi só em 1962, com a criação do Estatuto da Mulher Casada, que as mulheres deixaram de precisar da autorização dos maridos para trabalhar. Foi aí também, nesse ano, 1962, que elas passaram a ter direito à herança e a chance de pedir a guarda dos filhos em caso de separação, já que o poder familiar, que antes era só dos maridos, foi estendido a elas. 1962 é uma geração antes da minha, a geração da minha mãe. Em 1989, foi revogado o dispositivo previsto na CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, que dispunha sobre a rescisão do contrato de trabalho feminino, tendo como justificativa o não consentimento empregatício por parte do pai ou do marido, ou ainda quando os homens sentiam ameaçados os vínculos familiares. Em 2002, entrou em vigor o Código Civil Brasileiro, que substituiu o Código Civil de 1916. Só nesse ano, em 2002. Foi revogado o inciso que dava legitimidade ao marido para pedir a dissolução do casamento em razão de a esposa não ser mais virgem. O artigo 219 do Código Civil de 1916 dizia assim: considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge, no inciso 4, o defloramento da mulher, ignorado pelo marido. E é só no texto da Constituição de 1988, quando eu já tinha 2 anos, que as mulheres passam a ser vistas pelo texto constitucional como iguais aos homens. Diz expressamente o inciso 1 do artigo 5º. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Quando a gente precisa escrever, galera, porque a coisa não está tão clara no dia a dia. E mesmo quando a gente escreve, a igualdade é formal, né? Porque materialmente ela não existe. É por isso que eu reitero sempre que eu tenho a chance. Existirmos inteiras é revolucionário e justamente por isso incomoda. Incomoda aqueles que ainda acham que as existências femininas devem servir às expectativas e desejos de outras pessoas, dos homens essencialmente. É injusto e doloroso que nós tenhamos que resistir e afirmar o nosso direito repetidamente, mas é só assim que a gente vai conseguir abrir caminhos para aquelas que, vindo em seguida, poderão ser mais livres e voar mais alto do que nós pensávamos ser possível. A cada uma de nós, portanto, que resistiu e resiste, eu agradeço. Por mim e pela minha filha. É isso aí, galera.